Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje estou aqui para fazer o vídeo analisando os jogos da 21ª rodada. Não podemos esquecer que durante a semana vai ter jogos importantes pela Copa do Brasil. Então muita coisa pode mudar até o final de semana. Mas vamos lá fazer a nossa análise dos jogos. Primeiro jogo, Juventude e América. Nos últimos 3 anos, a gente vê aqui que o América venceu somente 2 vezes o Juventude. Mas o Juventude vem na zona de rebaixamento, precisa se esforçar para sair de lá. Não vem bem, ele só ganhou um jogo nos últimos 10 nas competições. E o América ele oscila muito entre vitórias e derrotas. Nenhum deles tem nenhum jogo importante da semana, então provavelmente vão vir com seus times completos. O Juventude em casa só venceu uma vez, 2 vezes e perdeu a grande maioria. Só que o América fora de casa também não vem bem. É um jogo que para mim temos que fugir em relação à Cartola. Não é um jogo muito interessante para essa rodada. Botafogo e Ceará. Botafogo também não vem bem, mas fez um jogo até que equilibrado contra o Corinthians. O Ceará, a mesma coisa, fez um jogo bom, né, contra o Palmeiras, conseguiu até segurar bem o jogo do Palmeiras, fez um golzinho lá que para mim foi meio duvidoso, aquele pênalti, mas é um jogo que vai ser bem equilibrado, Ceará e Botafogo. Veja um bom jogo para o Vina aqui, como também vejo um bom jogo para o Erisson, né? Então, os jogadores que eu vejo com melhor chance de fazer alguma coisa em relação à Cartola. Nos últimos 3 anos, o Botafogo só venceu o Ceará uma vez, a maioria foi tudo de empate. O Botafogo nas competições, em 10 jogos, só venceu 3. E o Ceará melhorou bastante, mudou, né, tem atacado mais, tem conseguido reagir bastante nos jogos, tanto que perdeu 3 vezes em 10 jogos. Eles, tirando o Ceará, que vai ter um jogo importante no dia 10 contra o São Paulo, né, pela Sul-Americana, pode até ser que poupe, mas não acredito. Ele está precisando se recuperar, se reabilitar no Brasileirão. Como está só nessas 2 competições, acredito que deve vir com o time completo também. O Botafogo, dentro de casa, só venceu 3 jogos, né? Venceu o Fortaleza, São Paulo com uma vitória magrinha e o Atlético Paranaense. E o Ceará, fora de casa, só perdeu 3 jogos. Então, é um jogo bem equilibrado. Nesses jogos, tem que pensar muito atenção quando for apostar no Cartola, porque são jogos que você não tem um equilíbrio, dizer assim, não, vou apostar no Vina, vou apostar no Kleber, vou apostar no Erisson, entendeu? Vou apostar no Catito Fernandes. Até uma boa opção, porque vai exigir bastante defesas. Corinthians e Avaí. Esse é um jogo que vai depender muito do que vai acontecer amanhã entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians fora de casa normalmente às vezes dá umas vaciladas. O Avaí é um time com ossinho duro, né? Tem o Soli, você tem vários, Porker, então o Foster, o goleiro do Avaí tá bem, né? Tem que ver como é o Corinthians vem, que o Corinthians ainda não tem um time formado fixo, que você nunca sabe quem é o titular, vem sempre misto, mexe muito durante as rodadas. Então vai depender muito do jogo do Corinthians contra o Flamengo para a gente saber como é que ele vai contra o Avaí. Ainda mais que vai ter o jogo de volta contra o Flamengo. Se ele sair daqui com uma vitória, também pode ser que poupe tudo para poder segurar no Rio de Janeiro. Se ele sair com uma derrota, com certeza vai poupar para tentar
um milagre no Maracanã. Mas a vantagem do Corinthians em relação ao Avaí é grande. O Corinthians já venceu 2 vezes, sempre vence segurando o SG. O Avaí, nas competições em geral, só venceu 3 vezes dentro de casa. E o Corinthians já perdeu 4 fora de casa. Tudo bem que foi para time, mas perdeu para o Atlético Goianiense. Então vai depender muito, pode acontecer um problema. Cássio, para mim, se vier para o jogo, é uma opção boa. A defesa do Corinthians já tem que se pensar, porque não sei se consegue segurar SG conforme for para o jogo dessa semana. Porque ó, o Corinthians vai ter o jogo de volta no dia 9. Então é bem provável que vai tentar poupar o máximo e com isso ele fica muito fragilizado na parte defensiva. Não consigo confiar no SG do Corinthians para esse jogo. O Avaí, dentro de casa, só perdeu 3 jogos. E o Corinthians, fora de casa, só venceu 4 jogos. Então é complicado, é um jogo para se pensar muito e analisar quais jogadores você poderia apostar nessa rodada. Eu, para a Cartola, provavelmente fugiria desses jogadores. Atlético Goianiense e Bragantino. Outro jogo que é complicado em relação ao jogo que eu vi do Bragantino ontem contra o Juventude, foi muito ruim. O Bragantino deu muita sorte até de não ter cedido o empate no finalzinho do jogo, naquela cabeçada, né? Que se fosse o Pita tinha feito. Demonstrou muita dificuldade para fazer gols e também deve vir com times mistos. O confronto entre eles, né, o Bragantino sempre levou uma grande vantagem. Só perdeu para o Atlético Goianiense uma vez e o Atlético Goianiense jogou em casa. O Atlético Goianiense também vem oscilando demais nas competições. Perde, ganhou, tem esse jogo agora também contra o Nacional, né, que vamos ver como é que fica. E o Bragantino melhorou um pouco mais na competição. Só que fora de casa, o Bragantino só venceu 2 jogos. Perdeu para o Fluminense e também perdeu para o Atlético Paranaense. Claro que o Atlético Goianiense é bem inferior. Mas olha o que ele fez com o Corinthians. Ganhou de 2. Então, o Jorginho pode fazer uma mudança e enroscar. Eu acho que aqui, se tivesse que apostar em alguma coisa, seria Arthur, Alexandro. Eu até fugiria também um pouco desse jogo para essa rodada. Aqui você tem Luan Cândido, pode ser uma opção, porque o Atlético dá moleza para fazer gols. Arthur, que não foi bem na rodada passada, né? Não gostei do jogo. Então é um jogo meio complicado. Pode acontecer qualquer coisa, um empate, uma vitória do Atlético Goianiense, como até uma vitória também do Bragantino. Próximo, Flamengo e São Paulo. Eu não posso dizer que o São Paulo leva uma vantagem em cima do Flamengo, porque também vai depender do jogo de amanhã. Se o Flamengo perder, com certeza ele vai vir com um time misto. Mas olha o que aconteceu o time misto do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Eu não sei quem foi melhor, se foi o time reserva ou o time principal. Porque o time reserva deu um show no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Então o Flamengo hoje tem elenco, né? Tá bem, tá se dando muito bem o Dorival. Então eu acredito que a chance do Flamengo ganhar do São Paulo dentro do Morumbi é enorme. Não digo que segure o SG, porque São Paulo tem Caleri, tem Luciano, vai vir também, vai depender também de quem vai estar liberado, né? Agora temos que ver como é que vai fazer o Felipe Alves, que deu uma vacilada no jogo passado, mas acabou se redimindo quando pegou o pênalti. Então, São Paulo e Flamengo vai ser um jogo complicado, mas jogo bom para se apostar em atacantes, meio de campo. Eu acho que vai estar excelente. Não sei se Patrick vai vir para o jogo e a gente também não sabe quem vai vir do Flamengo. Então, tudo isso tem que ficar muita atenção
até sexta-feira para saber como é que vai se fazer umas escalações. Você vê que o São Paulo levou vantagem em cima do Flamengo 4 vezes e o Flamengo 3 vezes nos últimos 3 anos. O São Paulo, dentro de casa, venceu 3 vezes, empatou a grande maioria, todos com gols, né? E perdeu 2 jogos. O Flamengo, nos últimos 10 jogos de competições, só perdeu aquele jogo para o Corinthians de 1-0. Flamengo, fora de casa, pela estatística dentro do Brasileirão, ele nunca vem tão bem, né? Ele venceu 3 jogos fora de casa. E o São Paulo, dentro de casa, só perdeu 1. Então, é um jogo para empates, muita estratégia, e todos os dois têm jogos, né? O São Paulo pega o Ceará no dia 10 pela Sul-Americana. O Flamengo tem o jogo de volta pela Libertadores Corinthians, então todos podem poupar. O São Paulo não tem muito o que poupar, porque a maioria está contundido, vai ter que fazer alguns milagres. Vejo uma vantagem muito grande do Flamengo ganhar esse jogo, mesmo com time misto. Goiás e Palmeiras. Não dá nem para falar em relação a elencos, porque os dois times são muito diferentes. O Goiás muito mais fraco do que o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar no Allianz, mas tem um jogo super complicado, né, contra o Atlético no dia 10, né, e vai querer jogar com tudo para ver. Então, provavelmente, deve vir com um time misto contra o Goiás. Goiás, você tem o Dada Belmonte, você tem Pedro Raul, que são excelentes opções mesmo contra o Palmeiras. Pode, para quem não tem cartoletas ou precisa, tem pouco dinheiro, é excelente opção também contra o Palmeiras. Tem tudo para fazer gols, porque o Palmeiras deve vir com sua zaga mista, deve vir com seu time misto para poupar, né? Tá tirando o fôlego para poupar para o jogo do Atlético. Se ele tiver uma boa vitória contra o Atlético aqui, a chance de classificação é muito grande. O Palmeiras em casa só perdeu uma vez, a maioria só vitórias. E o Goiás fora de casa, ele oscila entre vitórias e empate. Dentro do Brasileirão só teve 2 vitórias fora de casa. E o Palmeiras só teve 2 derrotas. Então a vantagem do Palmeiras ganhar é muito grande, mesmo com um time misto, a chance de ganhar. Mas tudo pode acontecer por causa do jogo contra o Atlético. Já viu o Palmeiras tirar o pé e acabar não ganhando o jogo, leva um empate, coisa por causa de jogos que são mais importantes no momento. Fluminense e Cuiabá. Fluminense dentro de casa está arrasador, né? E o Cuiabá fora de casa não vem bem. O Fluminense já venceu 2 vezes o Cuiabá, empatou nos últimos 3 anos. A gente vê que nas competições em geral, o Fluminense vem praticamente só de vitórias, teve um empate só contra o São Paulo, e o Cuiabá só teve 2 vitórias, né? O Fluminense vai ter jogo pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, só dia 17. E o Cuiabá não tem jogo. Então, o Fluminense, dentro de casa, só perdeu 3 vezes e venceu as últimas 4 vezes consecutivas. E o Cuiabá, fora de casa, só venceu o Avaí suado. Então, a chance de vitória do Fluminense é grande e o Fluminense já segurou algumas vezes o SG. E se você for ver, Cuiabá dá muita chance de segurar o SG. Para mim, a melhor defesa para se apostar para essa rodada é a do Fluminense, porque a chance do Fluminense segurar o SG contra o Cuiabá é muito grande na rodada 21. Ainda mais que ele não precisa poupar nenhum jogador. Internacional e Fortaleza. O Internacional vem de um jogo excepcional contra o Atlético. Eu não sei se foi o Internacional que jogou muito ou o Atlético que jogou pouco, né? O Cuca chegou agora, tem muita coisa para acertar. Mas o Internacional também
e reforçou seu elenco. E tem jogado bonito, aberto, vai para cima, leva gols, né? Podia ter levado, mas o Daniel fez ótima defesa. Acho que Daniel também é uma excelente opção. Como também vejo uma ótima opção os defensores do Internacional. Tudo vai depender como ele vai vir também por rodada. Por quê? Porque ele também tem um jogo importantíssimo no dia 11 pela Sul-Americana. Então pode ser também que ele dê uma poupada, porque ele mesmo com um time misto, ele consegue segurar o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza não vem bem no campeonato, mesmo buscando tentar sair da zona do rebaixamento, eu acho muito difícil, né? Porque não tem elenco para isso, psicologicamente estão muito abalados. Então, vejo muitas boas opções para essa rodada no time do Internacional, tanto no ataque como no meio de campo. Vai depender muito de como é que vai estar os possíveis para a rodada, né? O Fortaleza, dentro de casa, vem de vários empates, cede vários SGs, e o Internacional, mesmo fora de casa, só teve duas derrotas, uma para o Palmeiras e uma para o Atlético Mineiro. E vem bem e já conseguiu, né, segurar o SG em algumas rodadas. Mas mais pelo Fortaleza ceder SGs. Então o Daniel é um bom goleiro, a defesa no Internacional mesmo mista, ela é muito boa. Opção boa para SG nessa rodada. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É um jogo bem pareio. O Atlético não vem bem e o Atlético Paranaense vem numa ascensão maravilhosa depois que o Felipe Scolari assumiu. Vejo ótima opção, tanto para Terãs, Canóbio, né? Temos o Fernandinho, pode ser uma opção boa para meio de campo. Atlético Mineiro, tem que se tomar muito cuidado quem vai jogar. Por quê? Porque vai vir misto também, porque tem um jogo de mata-mata importantíssimo contra o Palmeiras. Então, aqui eu acho que o Atlético, se bobear, corre o risco até de perder. Mas eu vejo um jogo para empate, né? Mesmo o Atlético nos últimos 3 anos só ter perdido 2 vezes para o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Mineiro, ó, nos últimos 10 jogos para as competições, também oscilou entre 3 vitórias, derrota e empate. E o Atlético Paranaense, da mesma maneira. Só que, ó, o Atlético Mineiro está com 2 derrotas só em casa, uma para o Corinthians e uma para o América há muito tempo. E o Atlético Paranaense, fora de casa, teve só 4 vitórias, né? Perdeu até para o Botafogo, perdeu para o Goiás, perdeu para o Atlético Paranaense, então perdeu vários jogos. E também tem um jogo importante contra o Estudiantes pela Sul-Americana. Vamos ver o que o Felipão vai preferir. Ele, se ele perder um jogo ou empatar o jogo com o Atlético Mineiro, é um bom resultado para ele. Então, é outro jogo, tem que tomar cuidado até sexta-feira para ver quem vai estar provável para as escalações. Santos e Curitiba. Curitiba vem muito mal e Santos acabou no meio do campeonato, está balançando, né? Mesmo o Santos só ter perdido para o Curitiba uma vez nos últimos 3 anos, e o Curitiba nas competições só venceu 2 vezes nos últimos 10 jogos, e o Santos só perdeu 2 vezes. Então eu vejo uma vantagem boa. Marcos Leonardo, Léo Batistão, mesmo João Paulo, excelentes opções para essa rodada. Curitiba, dentro de casa, ele não joga tão mal, só perdeu 2 vezes, empatou 2 e venceu as outras. E o Santos, já não posso dizer a mesma coisa, perdeu 2 e a maioria manteve empate. Então, vejo jogos para empate. Foi 0-0 contra o Fortaleza, 0-0 contra o Corinthians. Então, tem que estar com aquele barulhinho de atenção muito na hora de escolher o seu atacante. Mesmo Igor Paixão, Léo Galhardo,
Léo Batistão e Marcos Leonardo são, para mim, as melhores opções para esse jogo, caso queiram apostar. E é esse os meus palpites e as minhas análises para os jogos. Se a gente for ver, né, quem joga em casa, né, você vê, Fortaleza é o pior mandante, Juventude o pior mandante, o Botafogo o terceiro pior mandante, Atlético Goianiense o sexto pior mandante, São Paulo o sétimo pior mandante. Então, desses times aqui, né, Avaí é o décimo pior, mas tá ali, você pode ser considerado o 11º melhor ou o 10º pior mandante. E os que estão jogando fora de casa, Palmeiras dentro de casa, Fluminense dentro de casa, Corinthians é o terceiro melhor fora de casa. Internacional, quinto melhor fora de casa. Atlético Paranaense, sétimo melhor fora de casa. Próprio Ceará é o oitavo melhor fora de casa. Flamengo, o nono melhor fora de casa. E o Bragantino, o 10º melhor fora de casa. Essas são as minhas considerações finais para a rodada 21. Espero vocês mais para frente, provavelmente quarta-feira, devo estar gravando o vídeo com os times iniciais, que aí já vou ter uma ideia e devo soltar esses times na quinta. E na sexta, devo fazer atualização dos times e dar os palpitômetros e cartola. Então, até a próxima, se Deus quiser. E uma boa semana a todos.